Fala pessoal, beleza? Bom dia. Luciano aqui. Vamos para o nosso recap semanal, tá? Onde a gente faz o estudo da semana. Hoje a gente também vai bater um papo aqui sobre dicas operacionais, tá? Vou falar um pouco para vocês sobre estruturas, né? Sobre bandeiras, sobre WEDs, e movimentação de continuidade e também, né? Sobre gatilhos operacionais. A gente vai bater um papo sobre o índice dólar, tá? E ideias para a semana, né? Porque a gente pode estar pensando aqui quanto à continuidade, tá? Então vamos aqui ao que nos cabe. Primeiramente, pessoal, queria conversar com vocês, né? Na verdade é uma retomada, né, de pensamento de vídeos anteriores, né, que a gente já tem aqui explorados no canal. Mas, né, é sempre interessante, né, a gente rever alguns pontos. O primeiro deles, né, todas as vezes que eu falo para vocês de gatilhos, né, os melhores gatilhos, né, eles vão ser, né, a favor, né, já de algum contexto, certo? Então, tem várias formas, né, de você criar um contexto, por exemplo, para você participar, por exemplo, de um gatilho como esse daqui, né? É, a gente veio, né, conversando, né, para quem acompanha o canal há mais tempo, ou para quem quiser, né, acompanhar aqui e pegar os recaps semanais, né, que acaba sendo uma excelente fonte de estudo, né, para você estudar a metodologia. A gente teve aqui, ó, uma excelente movimentação de alta, certo? A gente teve uma boa perna de alta. Essa perna de alta, né, chegou a mudar, né, uma estrutura anterior, certo? Inclusive, né, uma inflexão. Quando ele fez essa mudança dessa estrutura, né, a gente conversou, né, que a partir daqui teria, né, possibilidade do mercado apresentar um comportamento, né, de lateralidade, tá? E sair, né, desse comportamento, né, de baixa, né, dessa estrutura de baixa que ele vinha fazendo. A gente tem uma wedge, mudou a inflexão, e a gente teve uma perna única, a gente podia, né, inclusive esperar uma perna 2. Teve uma pequena barra aqui, né, uma pequena nova máxima, que também pode ser considerada uma perna 2, mas no geral os movimentos são um pouco mais próximos da amplitude da movimentação inicial. Tá? Se a gente for parar para pensar nessa ideia só de amplitude, né, se eu pegar aqui, ó, da mínima aqui até a máxima, tá, da movimentação que fez aquela primeira puxada, seria mais ou menos isso daqui. Se a gente pegar do pullback para essa movimentação aqui para cima, né, seria ali na casa dos 136 mil. Tá? A ideia da movimentação da perna 2. O Brooks tem um estudo sobre isso aqui, ele chama isso daqui de movimento medido. Né? Muitas vezes você tem movimento medido, seja de gap, seja de pernas, né? Que o mercado ele tende a fazer essas movimentações de movimento medido. Isso é bem interessante, né? Quanto mais você estuda, né, mais você vai observando esses pontos, tá? Certo? Então aqui, ó, na casa dos 36 mil, né, ainda assim estaria abaixo, né, desse topo duplo aqui, tá? Então, falado isso, né, é interessante a gente observar que isso daqui é um forte impulso de alta, é um bom movimento de alta, certo? Ele se difere, né, dos movimentos de baixa. O que é um movimento de baixa? Né? É quando ele desce mais, sobe menos, desce mais, né, sobe menos. Aqui ele passou a subir mais. Esse movimento aqui é muito maior, né, do que os movimentos de alta que vinha, né, que o mercado vinha fazendo, né, anteriormente. Assim nessa tendência, tá? Deixa eu só duplicar esse canal aqui, certo? Porque ele também está, né, no topo dessa LTB. Esse canal aqui ele vem da junção desses dois fundos, né? Você vai colocar, né, a cópia dessa linha aqui no ponto mais alto, tá? Dessa movimentação entre os dois pontos. Então aqui ele está chegando, né, no topo dessa LTB, certo? Só que ele está chegando no topo da LTB com força, né? A gente já vai observar isso aqui. A gente já vai conversar, na verdade, sobre isso, sobre a ideia de continuidade. Então, pessoal, quando a gente tem um movimento de impulso forte, ó, aqui a gente tem um impulso forte de queda. Normalmente, quando o impulso é muito forte, né, o pullback ele é um movimento menor. Então aqui a gente teve um impulso forte, aqui a gente teve o pullback. E aí aqui, né, a ideia é que a gente tinha que conversar sobre dicas operacionais. Por exemplo, sempre que você tiver um impulso de alta, né, você pode tentar entender a movimentação de correção de várias maneiras, certo? E aí a gente vai falar um pouco, né, sobre os gatilhos operacionais, mas é interessante vocês entenderem a dinâmica de pullbacks, tá? Porque pullback pode se desenvolver, por exemplo, retorno, né, de duas pernas, a média móvel, certo? Ó, média móvel de 20, por exemplo, passando aqui, às vezes até mesmo a média móvel de 9. E aí a gente tem duas pernas de correção. Isso daqui se chama, né, M2B, tá? Que é um setup de compra trazido pelo Brooks, tá? Aqui
também já nos foi apresentado como PC. O Oliver vai chamar de VBS, tá? São vários traders com a mesma leitura, tá? Para mim a leitura veio do Brooks, né, inicialmente, e depois, né, tiveram, né, ali outras maneiras, né, de nomes, né, para essa movimentação. Mas M2B, se você tem um forte impulso de baixa, né, você tem uma correção de duas pernas, tá? Até a média móvel, certo? Até a média móvel, aqui você tem um M2S, tá? Que é um retorno de duas pernas, tá? A média móvel de 20 tá para venda no caso. E aí no caso, né, de continuidade, quando ele volta a vir para essa movimentação, você tem uma melhor possibilidade de estar pegando, né, um movimento de correção saudável, né, e participar dele. Aqui, por exemplo, no M2B, né, quando a gente tem uma boa barra, né, retornando, e você tem com essa barra, né, tendo um gatilho de compra, e essa barra ela rompe as máximas, tá, da barra anterior, certo? Você tinha aqui a máxima da barra anterior e ela rompe a máxima com o seu fechamento e não só com a mera violação, então você precisa de barra fechada e você tem gatilho, aqui é uma boa entrada. Por quê? Porque você tem espaço, tá, até o topo anterior, né? Você tem uma boa relação risco-retorno. Então, cuidado para você hesitar em não entrar nesse trade aqui onde você tem uma melhor margem de ganho, para não entrar aqui, onde você tem, né, você às vezes espera por uma certeza, porque não leu o contexto direito, e aí você espera um pouco mais, né, e você acaba não participando do trade. Ou pior, né, às vezes você quer comprar, né, já no último gatilho aqui, quando ele já está fazendo, por exemplo, um topo duplo, que é normalmente quando o mercado volta a fazer a correção. Então, ao invés de você ganhar mais, você vai pegar a correção, você vai passar um calor nessa movimentação. Então, isso daqui é uma espécie de pullback. Outra espécie de pullback, pessoal, é o que o preço, né, fez aqui, né? Você tem um forte impulso de alta, certo? Tem várias maneiras, né? Como a gente falei, como falei, né? Do mercado realizar esse pullback. Então você tem uma boa perna de alta, tá? Você tem um forte impulso de alta aqui. E esse forte impulso de alta, né? Ele se desenvolveu, né? No formato, né? De uma cunha, uma wedge. Uma wedge, inclusive, né? Com fundo duplo, que a gente ainda conversa para vocês que isso também é ainda, né? Uma estrutura de alta, inclusive mais forte do que só o fundo duplo. O fundo duplo em si seria uma bandeira de alta, tá? Todo fundo duplo, né, ele tem potencial para gerar lateralidade, e quando a gente tem uma reversão em fundo duplo, a gente teria aqui uma bandeira de alta, e se fosse topo duplo, você teria uma bandeira de baixa, tá? Então, essa daqui é uma outra forma do mercado realizar pullback. Esse pullback ele ainda está dentro dos níveis, né, daquilo que a gente estuda, né, de retração. Aqui é o 61.8, tá, de toda essa perna de alta, tá? Então vocês podem ver que ela marcou aqui o fim, né, da movimentação forte dos vendidos, tá? Os vendidos também conseguiram seus alvos, né, do seu primeiro rompimento, tá? Deu o primeiro, deu o segundo alvo também aqui nessa mesma região. Então tem confluência de informações. E aqui, pessoal, você tem uma barra, né, com espaço para o topo, igual aquela movimentação que a gente falou, só que aqui não é o M2B. Aqui, né, veio no formato de cunha, né, como fundo duplo, essa movimentação de correção. Tá? Então, como falei, tem várias maneiras do mercado corrigir. O mercado pode ter um forte impulso, pode desenvolver uma movimentação de três pernas, tá? Que seria a cunha. E a partir dessa cunha, né, aqui você pode estar, né, tá tentando buscar algum tipo de gatilho de entrada. Por quê? Porque você vai ter espaço até o fundo duplo. E canais de baixa tendem a ser boas bandeiras de alta, tá? Então, canal de baixa tendendo a ser boa bandeira de alta, né? Vocês me veem repetir isso daí de maneira bem frequente. Então, aqui você teve uma barra que rompe, inclusive vários fechamentos anteriores. Ó. Todos esses fechamentos anteriores aqui foram rompidos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com o seu fechamento. Então, essa barra aqui ela teve gatilho, né? No seu fechamento, aqui seria uma oportunidade de compra. A gente está falando do semanal, que seria uma oportunidade de compra, tá? Para você pegar essa movimentação até o topo. Mas essa movimentação é a mesma coisa para os 5 minutos lá para o intraday. Eu só estou usando o exemplo porque ele já está pronto aqui. Outra forma, né, pessoal, do mercado fazer correção. Você tem um bom impulso, o mercado começa a corrigir, né, e aí ele faz uma correção um tanto quanto mais lateral, e aí ele faz isso aqui. Né. Aqui, né, ele está atuando só como possibilidade, né, de bandeira de alta. Tá? Então você pega o pullback, você entra mais baixo para ver se vai ter um bom rompimento. Às vezes aqui é região de realização de lucro, vira só lateralidade. Se o impulso foi muito profundo, né, não dá para você querer, né, que essa movimentação, por exemplo, volte tão rápido, ela pode se prolongar e é melhor você realmente realizar lucro aqui.
Se ele veio mais profundo, né, provavelmente você também vai ter uma margem de lucro, né, um pouco melhor. Tá? Então, na região de topo duplo, né, ali, às vezes é interessante você realizar lucro, dependendo da força que o mercado chega. Tá? Então, aqui seria, né, uma forma de bandeira de alta. Aqui veio em forma de cunha. A gente viu a primeira, né, em forma de retorno às médias. Tá? Então, tem várias formas de você analisar pullback. A questão da barra de entrada, tá, que você vê com o gatilho, é interessante que ela esteja rompendo máximas. Se você não tiver numa super tendência, se for super tendência, né, já prolongada, muitas barras trabalhando acima da 20, até doji, né, se torna boa barra de entrada. Às vezes o doji é até melhor do que a barra de força, né, como uma barra dessa daqui. Por quê? Porque você já está em tendência, né? E aí o doji ele é a contração da volatilidade. E aí quando ele expande a volatilidade, você pega uma movimentação melhor, tá? Mas isso em super tendência. A gente dá uma olhada depois. Então aqui a gente falou sobre correções, né, sobre pullback com retorno à média, tá? M2B, M2S, a gente falou, né, 2HM também seria, né, uma das formas, aí já é de tendência mais prolongada. A gente falou sobre bandeiras, né, em forma, né, de continuidade, tá? E falamos aqui sobre o edge, tá? Aqui, como a gente falou, boa barra de força, barra de sinal, né, barra de continuidade. O mercado está chegando, pessoal, próximo do topo duplo, e ele está chegando por enquanto com bastante força, né? A gente fala que quando a gente tem quatro, né, barras de tendência, né, de alta, a gente tem um microcanal. Esse aqui não é excelente, não é excelência em microcanal, porque a barra 1 aqui, apesar de ser um fechamento positivo, ela é mais para um doji do que para uma barra de tendência. Porém, as últimas três são barras de tendência. Tá? E aqui teve uma correção. Né? Então, eu precisaria de mais uma barra, um fechamento positivo nessa semana, tá? Para eu dizer que eu tenho aqui um excelente microcanal. Então, se a gente tem, né, se a gente consegue nessa semana, né, mais um fechamento assim, mesmo que esse fechamento, por exemplo, não chegue lá no topo duplo, que você tenha isso aqui, um excelente microcanal, a ideia maior é que esse topo aqui ele vai ser rompido. Tá? Por quê? Porque o mercado chegou com extrema pressão nessa região. Mesmo, né, movimentações como L1, né, que seria a perda da mínima, tá? Elas teriam melhor probabilidade, né, de atuar comprado, né, nas barras seguintes do que, né, uma reversão completa aqui. Tá? Por quê? Porque volta em V ocorre menos, tá, do que a continuidade. Então, como a gente tem que trabalhar aquilo que acontece mais, né, a gente trabalharia, né, um melhor potencial, tá, de falha de L1, tá bom? Isso no semanal, beleza? Então, a gente vai aqui agora para o gráfico diário. No semanal a gente fica com aquela ideia. Aqui, pessoal, no gráfico diário, né, no gráfico diário a gente teve, né, uma movimentação muito boa. Aqui a gente havia conversado, né, que aqui a gente tinha ó, L1, certo? Voltou a subir, quando perdeu mínima de novo a gente teve uma L2, voltou a subir e não perdeu mais mínimas. A partir daqui, né, se ele perdesse mínima de novo, a gente ia chamar, né, a próxima perda de mínima de L3, né, e ela poderia ter, né, uma movimentação de correção um pouco melhor. Não tivemos L3, tá? E o mercado passou, né, a formar um outro microcanal de alta, tá? Aqui, né, ele acabou iniciando ó, um novo microcanal de alta. Então tem quatro barras sem correção, tem inclusive uma quinta, que acabou sendo um pequeno doji. A gente está na região de gap, né? A gente está nessa região de gap aqui, ó, na região dos 50% desse gap, que era, né, o primeiro gap aberto que ficou, né, de toda essa movimentação dos vendidos. Tá? Aqui é uma região onde pode entrar pressão vendedora. A gente está afastado das médias, né, a gente sabe disso, ó, do preço. Né, a gente está aqui para 9, 3.200 pontos, e para 20, né, 5.500 pontos. Aqui a gente está ganhando o melhor alinhamento das médias, um pullback seria interessante. Mas para o semanal ficar realmente excelente movimentação de alta e a gente pensar no rompimento desse topo aqui, seria interessante ele conseguir fechar pelo menos mais uma barra positiva. Porque aí mesmo que seja correção, a gente pensaria em correção rasa para continuidade. Tá? Isso pensando sempre, né, em maiores probabilidades. Tá? A gente tem que trabalhar sempre, né, a ideia de maior probabilidade, tá bom? Então, daquilo que se repete mais, né? Tá? Então a gente tem que estar a favor disso. Porque quando der errado, pelo menos você toma stop técnico, fazendo a coisa certa, aquilo que está a favor, né, de melhores probabilidades, beleza? Então, aqui, né, você tem uma movimentação de novo sem correção. Como teve novamente, né, movimentação de uma, duas, três, quatro, cinco barras sem correção, aqui a gente pode até começar a contar L1 de novo, tá? Porque aí ele pode fazer L1 e ainda pode, essa L1 ainda pode ser comprada, e aí o semanal pode fechar legal ainda, né? Porque são 5 barras, tá bom?
E aí tem que ver, né, a continuidade dessa movimentação. Pode só fazer uma correção lateral, tá? Perde mínima, volta a retomada. Tem muito espaço para corrigir, isso é fato. Né? Como a gente falou, para 9, para 20, tem muito espaço para corrigir. E para o semanal, para ele romper aquele topo, ficaria muito bom se ele conseguisse uma quarta barra de tendência de alta, tá bom? Então, aqui no gráfico diário, afastado das médias, né, mas é tendência, né, e quando é tendência, né, é mais fácil, né, como o Brooks fala, é mais fácil a sua conta acabar, né, do que a tendência acabar, tá bom? Sua conta acaba primeiro, né, se você for operar, por exemplo, contra a tendência, certo? Alvos, né, pessoal, para cima aqui. Aqui a gente já teve todos desse pivô, aqui a gente já teve o segundo desse pivô, e aqui a gente já falou, né, durante essa semana, né, com os membros ali, que a gente tem o terceiro alvo desse pivô aqui em cima, certo? Em 129,376. Né? Aqui seria, né, um terceiro alvo para esse rompimento. O terceiro alvo para esse rompimento está bem próximo do primeiro alvo deste rompimento aqui, ó, tá? Que está exatamente no topo duplo, 128,647. A gente vai trabalhando as movimentações conforme elas vão ocorrendo. Esse rompimento aqui, como ele é um rompimento de muitas barras, ele seria mais interessante a gente ver o gap lá no semanal, tá? E não aqui no gráfico diário, tá? Mas a gente tem esse alvo aqui, esse primeiro alvo, que é o de melhor probabilidade, em 128,647, tá bom? Então, deixa eu só colocar esse alarme aqui também, tá? Nesse devido alvo. E aí a gente vem aqui para os 60 minutos, né, pessoal? Aqui nos 60 minutos, né, a gente tem um pouco mais de explicação da movimentação do preço, né? Aqui a gente teve uma falha de wedge, certo? Aqui a gente teve uma falha de wedge, perna 1 fez uma correção, certo? Perna 2. Vamos dar uma olhada só no tamanho da movimentação da perna, né? A gente tem aqui, ó, perna 1, certo? Onde teve o rompimento. Vou pegar a movimentação aqui de onde, né, da barra aqui onde se inicia o rompimento. Aí ele teve uma correção, né? E aí essa correção veio, né? É que aqui no 60 ele é um pouco mais complicado, mas na hora que eu colocar lá no 15 fica mais evidente. Porque aqui você vê algumas barras descendo, né? E aqui voltando a subir. Mas a mínima do pullback está bem aqui, ó. Então a perna 2, né, ela teve, né, a relevância da sua perna, né, bem próxima da máxima dessa movimentação, né, pensando naquela ideia de movimento medido, né, que a gente tinha apresentado agora há pouco. Tá? Aqui é o pivô que foi rompido, certo? Então ele deu o segundo alvo do pivô rompido, como falei, fica mais fácil de ver no 15, né, já a gente chega lá. Aqui eu ainda quero falar para vocês, né, toda a dificuldade, né, de, por exemplo, de retomada dos vendidos, né? Para que os vendidos pensem, né, em ter, né, melhor probabilidade, o mercado precisa apresentar aqui, ó, uma, duas, três, né, opa, uma quarta barra aqui, né, de tendência. Isso daqui se tornaria um micro canal de baixo, e aí, né, teria um pouco melhor de probabilidade dele conseguir chegar aqui depois no gap de média, que vai ser ainda um setup, uma possibilidade de setup de compra, tá? Assim como, né, o 2HM. Quantas barras vocês têm aqui, por exemplo, trabalhando acima da 20, né, sem nenhum toque nela? 31. Então, o primeiro teste da média móvel de 20, né, ainda vai ser um setup de compra. Esse setup de compra, se ele não vier anulado, né, ou pelo menos bem, bem para que ele fique bem mais fraco, né, precisaria chegar aqui como um excelente micro canal de baixa, né, só com o domínio dos vendidos, né, nessas barras, tá? Por enquanto a gente não tem isso, né, a gente tem no máximo 3 barras. Que ciclo que é esse daqui, pessoal? Aqui a gente teve, né, de novo, a micro canal, né, ó, você tem uma, opa, aqui você teve mais uma vez, né, uma, duas, três, quatro, né, barras. Então eu tenho aqui um micro canal. Quando ele fez a primeira correção, eu começo aqui um canal estreito. Canal estreito de alta, né, a gente já sabe, né, a dinâmica dele, tá? Eu espero que vocês já tenham anotado e revisado e feito bastante backtest nisso, né, porque é importante. Então, o ciclo que vem se mantendo é um de canal estreito de alta, tá? Então eu tive correção de L1, tive L2, tive L3, foi retomado. Então aqui eu tenho uma falha de wedge, perna 1, perna 2 de alta, tá? E aí ele volta, né, a tentar a correção, L1, L2, L3, não tem, né, L4, não tem retomada, é tendência. Em tendência, né, pessoal, a maioria das tentativas de reversão, elas irão falhar. Então 80% das tentativas de reversão irão falhar. Isso é tendência, tá? E ele está em tendência. Então, em tendência, ele pode continuar indo. Tá? Para que ele venha, né, a uma movimentação de queda, você precisa, né, pelo menos, né, que o mercado faça aqui um 2HM, né, para ver, ou que ele desça com muita pressão. 2HM, setup de compra. Gap de média, setup de compra. Então, não vai ser descida fácil. Tá? Então, cuidado, né, com vender, por exemplo, em cima da 20. Cuidado com vender quando tiver um gap de média, né, para você não ser, às vezes, surpreendido por um forte impulso de alta,
como aconteceu, né, durante a semana também, né, em outros tempos gráficos, certo? Aqui no 15 minutos, né, durante a movimentação da semana aqui, né, a gente teve, ó, movimentação de dia bem lateral. Esse dia aqui, né, pessoal, fechou, né, o mercado em uma cunha, né? Eu tenho um movimento, um segundo movimento, um terceiro movimento, né? Ele trava aqui nessa região. Eu tinha o mercado afunilando, né? Então o mercado está ganhando, né, possibilidade para ter um movimento de alongamento, né? O mercado ele atua, né, entre contração e expansão da volatilidade, tá? E aí ele realmente, né, aqui com a notícia, ele teve a excelente expansão, né, da volatilidade. Dia mais lateral, onde o Eds, né, fazem muito sentido, né? Você não vê ó, gaps abertos, tá? Percebam a dinâmica das barras, né, como ela muda, tá? Que nem um gap aberto. E aí a wedge funciona excelentemente bem. Se você for buscar o wedge em tendência, vai funcionar excelentemente mal, tá? Regiões de topo duplo, a gente já falou né, que costuma ter potencial para gerar lateralidade, e gerou lateralidade, e gerou lateralidade, tá? Mas quando essa movimentação rompe, né, pessoal? Quando isso rompe, de fato, e deixa né, aquela ideia de gap aberto, a gente tem que trabalhar a projeção de alvos para cima, tá? E aí aqui ele pagou, né, todos os devidos alvos aqui e mais, né, nesse dia, né, tá? Chegou, né, a buscar o terceiro alvo de um pivô do 60, né, que tá aqui, tá? Então ele buscou o terceiro alvo desse pivô maior. Aqui, né, aqui é a mesma ideia, né, pessoal? Ele fez um pullback, só que aqui ele faz um pullback extremamente curto, né? Ele faz um pullback, né, que é realmente muito, muito curto, essa movimentação de pullback. Como assim, Luciano? Muito, muito curto, né? Esse pullback, né, ele veio, né, só até o 38.2, tá? 38.2 está aqui, ó. Então ele faz a correção, como eu falei para vocês, aqui ficava mais fácil de ver o pullback. E aí eu tenho uma barra rompendo máxima, tá? De um pullback. Então eu venho, né, eu tenho muita pressão, tenho pullback e eu tenho uma barra que rompe máximo. Então essa barra aqui eu ainda pagaria 600 pontos, tá? A gente está olhando 15 minutos, certo? Então os gatilhos são mais tardios, né, mas eles têm melhor assertividade. Outra barra, né? Aqui, ó, outra barra rompendo, mas ela está muito próxima do topo duplo, certo? Aqui eu tinha um espaço de 115 pontos ao topo duplo. Aqui eu tenho um espaço, ó, de 290 pontos para o topo duplo e tem um espaço de 250 para o fundo. Então eu tenho uma relação risco-retorno melhor para o topo duplo, né, do que para o fundo anterior, certo? A barra também está rompendo, tá? A barra tem gatilho e também está rompendo. Às vezes você pode usar confluência, né, de gatilhos do 15 com gatilhos do 5, com gatilhos do 1, tá? Você já tem uma entrada. Né? Aqui você já tem entrada. Igual aqui, você já tem entrada. Ah, não quero entrar no 15, Luciano. Vai lá no 1, no primeiro gatilho que tiver você entra. Você já tem um gatilho no 15 mesmo. Né? E você tem espaço. Né? O teu espaço inicial era esse topo. Tá? Era 1000 pontos aqui, ó. Tá? Praticamente. Certo? Por quê? Porque quando você compra aqui, o teu topo está bem aqui. Então a ideia é que a gente tem espaço ao topo anterior, porque às vezes o mercado chega no topo e ele faz uma correção. Essa que é a questão, tá? De evitar trades, né, muito, muito, muito na cara, né, já do topo anterior. Igual aqui, ó. Aqui já é o dia anterior, né? O mercado abre. Aqui ele faz só né, um 2HM, certo, pessoal? Aqui a gente tem já muito mais do que 24 barras, né, sem tocar a média móvel de 20. Então aqui era o primeiro teste da média móvel de 20. E aí ele faz um 2HM. O 2HM não tem obrigação de subir de uma vez, a gente já conversou sobre isso. Os setups do Brooks eles se desenvolvem de várias maneiras, por isso né, você entender o edge, você entender fundo duplo, você entender bandeira, né, você entender essas formas de correção. E aí aqui você tem né, uma boa barra, né, rompendo máxima, fechando acima da máxima da barra anterior e tendo espaço para o topo duplo. O topo duplo estava aqui. Ó, tá? Então pelo 15 minutos você tinha aqui 370 pontos. Ele veio né, pagar né, cerca de 800 pontos. Tá? Ele acaba né, rompendo essa movimentação, rompe, né, e aí ele leva né, a projeção de alvos. Ó. Ele pagou aqui já o primeiro alvo desse pivô, né, rompido. Depois veio pagar o segundo, né, e depois pagou o terceiro também. Tá? Aqui no 15 minutos, né, a gente tem super tendência, né, pessoal? E como falei, Luciana, aqui, ó, essa entrada aqui no 15 minutos, ela não ficou legal. Né? Essa entrada aqui, ó, ela é uma barra uma barra sobreposta, tá? Ela não é uma barra que está rompendo o máximo. E mesmo se ela estivesse rompendo o máximo, né, você tinha 165 pontos para o topo e 420 para o fundo. Então você tem uma relação risco-retorno ruim por 15 minutos. Esse trade não está legal, tá?
Aqui ele está legal, aqui ele não está legal. Aqui, né, de novo, ó, você tem 145 pontos, né, para o topo. Você tem um risco de stop de 600. Relação risco-retorno não está legal. A entrada está aqui. Tá? Barra sobreposta, ela pode manter lateralidade. Essa é a questão. Barra que fecha contida dentro da barra anterior, ela pode manter a lateralidade. Então, se ela pode manter a lateralidade, se isso é um indício de lateralidade, ela não é uma boa barra de entrada. Barras que rompem tendem a ter melhor continuidade. Tá? Barras que rompem ou fecham um tique que seja acima da máxima, ou exatamente na máxima, elas têm melhor potencial do que barras que fecham sobrepostas ali, né? Contida dentro da máxima e da mínima da barra anterior o seu fechamento. Tá? Aqui, ainda movimentação de tendência, né, pessoal? Movimentação de tendência, mais algumas possibilidades de entrada. Aqui, ó, todo topo que fica para trás, né, pessoal, ele acaba se tornando uma possibilidade de topo duplo. Então aqui foi uma pausa, o mercado fez uma correção, a barra que deixa a gatilha ela está rompendo máximas, mas ela fecha já praticamente aqui, ó, na cara do topo duplo. Então você tinha que contar já com o rompimento real desse topo, rompimento, gap, continuidade e alvos. Tá? Por isso que é um trade, né, que na verdade eu particularmente eu prefiro sempre tentar entrar nem que seja mais baixo por tempo menor. Olhando isso daqui, eu sei que a gente está numa tendência. E lá no minuto, às vezes você consegue entrar aqui. Ó. Lá no minuto, às vezes você consegue entrar aqui. É onde você tem uma relação risco-retorno ainda positiva. Tá? Eu sei que é difícil. Talvez para vocês seja melhor usar o 2 minutos, que nem a gente falou sobre a confluência, né, dos tempos gráficos, né, porque no 2 você consegue ler tudo aquilo que está acontecendo no 5 também. Basta você treinar, né, aquele estudo da correlação das médias móveis que a gente estudou nas aulas. Tá? Então, né, dá, né, para você tentar aproveitar esses pontos de tendência, né, em tempos menores, tá? Só que aí você tem que esperar, né, pacientemente ter gatilho, porque são 15 minutos de queda, por exemplo, nessa barra aqui são 15 minutos de queda, tá? Para você, por exemplo, buscar uma entrada aqui, né, no 1 minuto você vai ter entrada, você teria que ficar cozinhando essa movimentação aqui, ó, por 60 minutos, né, por 1 hora, até que ela fosse desenvolver uma nova máxima, tá? Por quê? Porque é a tendência, certo? E agora, pessoal, o que a gente teve aqui, né, no 15 minutos? No 15 minutos, deixa eu tirar aqui que a gente já teve esses alvos, né? No 15 minutos, pessoal, já deu, né, terceiro alvo. Aqui você também tem, né, uma possibilidade de wedge. Opa, Luciano, essa possibilidade de wedge tá legal? Tá legal, né? Por quê? Eu tenho, ó, uma puxada, uma segunda puxada, uma terceira puxada. Quando ele veio fazer a correção, ele renovou, né, a mínima, a inflexão de uma das puxadas. Isso deixa o potencial, né, de que a gente vai subir menos para ter pelo menos mais uma perna de queda. Tá? Aí a gente tem que verificar se esses outros fundos, né, anteriores, eles vão ser fortes o suficiente, tá, para ter, né, para segurar essa movimentação para alta, ou se ele vai romper, né, e vai vir dar alvos para baixo. Tá? Alguns gaps, né, ali são interessantes, ó, você estendendo. O primeiro gap ali pré-rompimento. Tá? O que mais, Luciano, tem aqui no final do dia? Tá? Então eu tenho, além da wedge, né, eu tenho aqui também um gap de média, certo? Eu tenho duas barras completas, tá, abaixo da média móvel de 20. É um setup de compra, mas como ele renovou a inflexão, a gente vai esperar que ele não suba tanto, tá? A gente para de pensar que essa movimentação, por exemplo, porque gap de média, pessoal, ele não quer dizer que a tendência acabou, né? Ele quer dizer que ele é um pullback, ele é uma oportunidade para os vendidos, para os comprados atrasados, né? Que não conseguiram entrar nessa movimentação muito forte. Eles estavam esperando algum tipo de pullback que fizesse sentido para eles participarem. Então ele é ainda, né, uma movimentação que tende a gerar um repique de alta. A questão é que agora ele deixa a possibilidade, né, de ter pelo menos mais uma perna de baixo. E aí poderia aqui, ó, desenvolver, por exemplo, uma wedge nessa outra perna de baixo e aí sim voltar, né, a ter um movimento de alta. Tá? Então aqui precisa de um pouco de atenção, né, porque a gente está num setup de compra, só que a gente está num setup de compra, né, que a ideia dele é que ele venha pelo menos renovar, né, essa mínima prévia. Tá? Aí tem outra maneira aqui, né, de você puxar uma wedge, certo? A gente tem que ver onde que o mercado pode, né, apresentar esse ponto de pausa. Esse daqui tem confluência, né, ela seria bem na região, por exemplo, de fundo duplo. Tá? Então seria o edge com fundo duplo, já tem um potencial melhor. Isso, né, para pensar no mercado mais lateral, tá? Porque ele perdeu parte, né, da movimentação que vinha sendo extremamente importante, né, para uma movimentação de alta. Tá? Aqui, ó, um 2HM, né, aqui M2B, né, retornos a 20, tá? M2B, certo? Então, o mercado ele apresenta várias maneiras, né, de fazer correção
até, né, ter continuidade. Essas regiões, né, de fundo duplo, né, o Brooks ainda consideraria isso daqui como uma bandeira de alta, tá? Mesmo ele vindo abaixo, tá? Não precisa ser exato, certo? Assim como aqui também, né? Possibilidade de uma bandeira de alta, tá? Não rompeu, não tem gap, certo? Então a gente não tem, né, ainda projeção e continuidade, por exemplo, de uma movimentação de baixa. O que a gente começa a esperar é que essa movimentação, por exemplo, corrija menos para descer pelo menos mais uma perna, tá? Para renovar pelo menos essa mínima, certo? Por quê? Porque renovou a inflexão. Beleza, pessoal? Então, aqui nos 5 minutos, aqui nos 5 minutos já, pessoal, para não prolongar demais, que a gente ainda tem que conversar sobre o dólar, né? Aqui é a possibilidade do ED, né? Então a gente tem aqui a sexta, a quinta, a terça e a segunda. A segunda tá aqui foi o dia, né, que foi extremamente lateral, né? Ele abre ali com um gap de baixa, né, pessoal? Abre com gap de baixa, ele confirma esse rompimento de pivô aqui pra gente com gap. Assim que ele confirmou nesse rompimento de pivô aqui com gap, a gente pôde trabalhar, né, as projeções. Então a gente teve o primeiro alvo aqui e a gente teve o segundo alvo dado aqui, né, nesse dia. A movimentação, pessoal, que reverteu, né, a movimentação toda de queda, né, pontos importantes. A gente teve 61.8 do dia anterior, né? Conforme a gente vai fazendo backtest, eu espero que vocês também vá fazendo aí, para que vocês cheguem a esse tipo de conclusão. Ele não rompeu, né, a região do 61.8, não temos gap aberto. Isso aqui é o que, pessoal? Uma wedge perfeita. De duas maneiras, né? Aqui era a região de nested wedge. Né? Porque se eu puxo essa mínima para essa, né, eu chegaria inclusive aqui numa possibilidade de wedge, né? Com fundo duplo, certo? Ele também não rompe o fundo, não tem gap aberto, então não tem projeção. E aí esse movimento, né? Ele muda toda a dinâmica do dia. Né? Às vezes é interessante sempre você estar ligado, né, nessa ideia da dinâmica do dia. Né? A movimentação das barras até então era de queda, porém de muita lateralidade. Né? O mercado não estava muito preciso. Né? Ele tentava fazer uma boa barra de alta em lateralidade. Ó. Lembra que a gente falou dos ciclos, né? Daquelas imagens que vocês receberam? Caso alguém não tenha recebido, né, manda um oi lá no Whats que depois eu encaminho novamente, tá? Mas eu mandei para vocês de ciclo de mercado. Em lateralidade, pessoal, barras, né, de reversão que estão contidas, né, são normalmente revertidas, né, de uma vez, tá? E a gente estava com barras vermelhas, né, a gente sabe que a gente está numa estrutura de baixa. E aí, né, os topos do dia, ó, são cada vez mais baixos. Então compensava, né, como falei, você está vendendo, né, pullback. Ó, aqui uma venda de pullback, certo? Boa venda? Não, né? Está vindo após uma barra sobreposta, mas ainda assim pagou até a nova mínima. Outra venda, né? Rompeu a mínima da barra anterior, não, mas você tinha, né, um espaço, né, até a mínima, né, do fundo anterior, certo? Você sempre tem que ter, né, a ideia desse espaço. Se você for entrar, você tem que ter esse espaço, né, para você não entrar nessa barra, né, para você não entrar na barra onde você está apostando no rompimento. Ele faz uma nova mínima, o que, que ele faz? Ele corrige. Ele faz uma nova mínima, o que, que ele faz? Ele corrige. Tá? A maior parte das movimentações que faz nova mínima, ele corrige. Então você vai ter um lucro muito menor, você vai passar um calor muito maior. Então toda vez que você evita, por exemplo, um trade, que você hesita numa movimentação de entrada anterior, você fica sujeito, desculpa, a essa movimentação de pullback, tá? Então não é interessante. Aqui, ó, você tem uma barra com gatilho com rompimento. Você tinha aqui essa possibilidade de movimentação, inclusive, né, como ao ED como alvo. Né? O ED são excelentes alvos, né, para realização de lucro. Tá? Por quê? Porque 75% das tentativas de rompimento vão falhar. Então é bom você realizar lucro ali, né? Senão você está apostando contra a probabilidade. E aqui a dinâmica do mercado mudou. Eu tenho uma barra de alta, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Opa! Aqui eu tenho micro canal, Luciano. Certo? Eu tenho um micro canal de alta. Quando ele corrige, eu tenho uma L1. Quando ele volta a subir, quando ele corrige, né, ele volta a subir. Quando ele volta a descer, eu tenho uma L2. Essa L2, né, a L1, né, não chegou a ser retomada, né, não chegou a gerar a falha direta dela. Tá? Por quê? Porque a gente não tem fechamento acima aqui. E a barra seguinte, né, acaba tendo, né, uma boa continuidade. Então a gente tem falha de L1, falha de L2, né, ou seja, falha da tentativa de retomada dos vendidos pelos comprados. E aí os comprados fazem outro microcanal aqui, ó. Esse não tão bom quanto o anterior. Por que, que o anterior é melhor, pessoal? Porque os rompimentos, os fechamentos, eles rompem máximo. Tá vendo? Os fechamentos, eles rompem máximo. Por que, que esse daqui ele não é tão bom? Ele não corrige, tá? A mínima da barra não vem abaixo da mínima da barra anterior, porém,
né, os fechamentos, ó, eles não são, né, rompendo máximas, mas ainda assim, ó, L1 extremamente comprada, tá? E aí, né, deu alvo de projeção, né, desses pequenos pivôs aqui. Eram pivôs mais chatos, né, de você enxergar, tá? Porque a movimentação vinha de uma movimentação bem lateral, mas está aqui, ó, o pivô, tá? Então, pagou aqui primeiro o alvo, tá, dessa movimentação. Aqui também era, né, a região, né, de máxima do dia, tá? Então aqui era um topo duplo, certo? Todo topo duplo, né? A ideia de potencial, né, para lateralidade, certo? Então aqui virou, né, micro canal de novo, né? Aqui tem L1, certo? Aqui tem L2 e aqui, né, foi uma L3. A L3 foi onde gerou, né, uma correção um pouco maior, tá? Na L3 aqui, ó, já formou um micro canal de baixa, né? Então muda o ciclo. Eu estou num ciclo de micro canal, migrei para canal estreito, tá? Até 3 barras de correção, beleza. Opa, aqui as coisas mudaram, né? Você tem uma, duas, três, quatro, 5 barras de baixa, né? Então aqui as coisas mudaram, aqui o ciclo mudou, estou no micro canal de baixa, aqui passa a ser uma H1, H1 pode ser vendida, né? E ainda assim tem uma segunda perna. Fez fundo duplo exato, né? Dia bem lateral, né? Fundo duplo exato, teve defesa, né? E não conseguiu ainda, né, retomar a máxima do dia, né, neste dia, tá bom? Dia bem lateral, né, conforme a gente falou. Ah, não, retomou, né? Ele renova, né, pessoal, aqui, ó, a máxima do dia, tá? Renova aqui o topo anterior aqui no final do dia, né? Ele fundo duplo exato, né? Aqui uma bandeira, tá, pessoal? Aquela mesma ideia, aqui é uma bandeira de alta. Tá? Sempre que você vê um fundo duplo, pensa na ideia de uma bandeira de alta. Toda vez que você vê um topo duplo, pensa na ideia de uma bandeira de baixa, certo? Aqui, né, ele acabou não renovando, né, mínima prévia nessa movimentação de queda. Aquele pensamento, né, que a gente tem que sempre ter. O mercado renovou a mínima? Não. O mercado renovou a mínima? Não. Então, se ele não renovou a mínima, né, primeiro eu vou pensar que ele pode renovar essa máxima aqui, certo? Posteriormente, né, eu vou pensar na máxima mais alta. Antes nessa, depois nessa, tá? Beleza? Aqui, né, a gente tinha a possibilidade de wedge por puxadas, né? Por quê, Luciano? Eu tenho aqui, ó, de maneira mais clara, né? Vocês veem isso daqui mais fácil, né? Como puxada de alta. Uma, né? Duas, certo? Três puxadas. Toda três puxadas, ela tem o mesmo potencial de uma wedge, seja por rompimento, 25%, seja por retorno, 75%, tá? E aí o mercado, né? Abre, né? Dentro dessa movimentação aqui, né, do dia anterior. Aqui a gente falou, né, 200 estava passando próximo, quando o 200 está passando próximo tem potencial, né, para esticar o preço. E aí aqui, né, veio, né, a movimentação de uma nova wedge, uma nova possibilidade de wedge. Aqui, pessoal, 75% das vezes vai voltar. O que aconteceu? Rompeu, né, no horário da notícia, e aí foi, né, uma barra gigantesca, né, em questão, né, de minutos, né, travou o mercado, e aí o mercado vai para leilão, né, e aí teve essa movimentação de correção, né, que, né, não daria, né, para você estar, por exemplo, operando contra, né, porque era força extrema, né. Até paga scalpers, né, mas são extremamente perigosos, né, nesse tipo de movimentação aqui, tá? Era melhor, né, você estar a favor, né, da tendência. Olha aqui, ó. Aquilo que a gente falou, ó, você tem uma excelente movimentação, entrou no leilão, preço recolhe, preço faz um retorno às médias, você tem uma barra com gatilho, região, né, de stop era 500 pontos, né, até o topo, ó, 580 pontos, tá? Até, né, o topo dessa barra aqui. E a projeção, né, realmente desse trade era para cá, tá? Era para o topo do dia, né? A ideia, né, é que ele viesse, né, fazer uma continuidade para essa movimentação aqui de alta. Por quê? Porque isso aqui é extrema pressão. É muito difícil o mercado dissipar isso daqui já de uma vez, né? A volta em V de tudo isso daqui seria muito pouco provável, tá? E aí o mercado, né, foi apresentando algumas outras oportunidades. Ó. Aqui, ó, até o topo duplo, até topo duplo, tá? Sempre correção, né, que faça sentido, né, ainda, né, que o mercado vá, por exemplo, renovar uma máxima, tá? Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o fundo duplo, certo? Dentro desse fundo duplo aqui eu tenho um outro fundo duplo menor. E aí eu estou vendo se o mercado vai mudar alguma característica. O que é isso daqui, pessoal? Um gap de média. Gap de média não é um setup de compra, né? Então, se eu comprar, né, eu posso estar tentando participar ainda de um impulso de alta, certo? Nos 5 minutos teve gatilho aqui, tá? Então a entrada seria, né, nessa barra, tá? Nessa barra, né, região de stop aqui, certo? Para tentar pegar, né, uma nova máxima. Ele ainda assim, né, veio renovar a máxima prévia do dia, mas levou bastante tempo, tá? Final do dia, né, no fechamento do dia anterior, a gente tinha um wedge, né? A gente podia ligar ó, esse topo,
com esse topo, a gente chegava nesse fechamento aqui. Esse dia ele abre tentando romper a wedge, certo? Abre tentando romper a wedge. Já era tendência de novo, pessoal. Aqui, ó. A gente havia conversado, né, com o pessoal da sala. Já era tendência de novo. Ó. A gente já tem aqui 40 barras acima, né, da média móvel de 20, certo? Eu não tenho, né, nenhum outro gap de média aqui anterior. Beleza. Então, quando ele me faz essas duas barras completas aqui, a gente tem um gap de média. É um setup de compra, de novo, assim como ele foi aqui. Né? Uma nova possibilidade de um repique de alta. Além desse gap de média, né, que também era uma possibilidade de wedge. Né? Essa aqui fica mais bem vista ali pelo 1 minuto. Aqui, né, essa movimentação era também região de fundo duplo, certo? Também região de fundo duplo. Depois aqui é a parte de estrutura, né, interessante, né, você observar. Por quê? Porque se ele renova a mínima, a gente vai esperar que ele suba menos para descer mais, né? Porque sempre que ele desce menos, sempre que ele desce mais, a gente espera que ele suba menos para descer mais. Só que não foi o que o mercado nos apresentou aqui, né, nesse dia. Nesse dia ele começou, né, a falhar novamente. Ó, esse fundo aqui é mais alto que esse. Ó. Esse fundo próximo ele é, né, mais alto, tá, do que o anterior. E esse fundo aqui, ele também é mais alto do que o anterior, né, inclusive aqui na região da POC. Tá? E aí, né, o mercado muda, né, o seu ciclo. E aí você teria, né, uma possibilidade de estar comprando, né, as médias realinhando, né, para pegar, né, a princípio, né, algum espaço até o topo da movimentação. Se ele chega com muita pressão, né, você vai começar a esperar, né, que essa movimentação tenha continuidade. Aqui também chegou em microcanal, né, pessoal, na região de topo duplo. Então tem uma, tem duas, tem três. A quarta barra um dojizão, né, mas ainda assim ó, a L1 acabou sendo, né, comprada, tá, para continuidade, certo? Aqui formou uma wedge, né, uma, duas, três puxadas no dia, né, tem um topo mais alto, um topo mais alto. E aí ele fez uma correção, né, em forma de cunha, de novo, né, ou em forma de bandeira de baixa, né, que é canal de baixa, né, que acaba se tornando o quê? Uma boa bandeira de alta. Aqui mais uma vez a ideia, né, de entradas, né, aquilo que a gente vinha falando. Ó. Aqui são o que, pessoal? Uma outra pequena cunha, certo? Eu tenho uma puxada, uma segunda puxada, uma terceira puxada. Opa, Luciano, tem um gatilho aqui com a barra rompendo. Se eu compro aqui, eu compro para ele vir fazer o quê? Renovar a máxima. Não vai acontecer sempre, né, pessoal? Aqui ele não renovou, certo? Aqui ele não renovou, não tinha tido gap de média ainda, né? Ainda estava defesa, né, dos comprados. Essa outra compra aqui, Luciano, ela é interessante? Não. Por quê? Porque você já viu que o mercado parou aqui. Ele faz um pullback, ele volta a subir. Você vai comprar com um outro topo duplo que acabou de ficar na tua cara aqui, que tinha 36 pontos, né? E você compra aqui, ó, né? Seu fundo anterior está aqui, você seria estopado, tá? Aqui nessa wedge faria mais sentido. Por quê? Porque é uma wedge, né? Você entrar aqui, ó, onde é uma wedge, faz mais sentido, certo? E aí você tinha o ponto de inflexão, tudo bem, e ele cumpriu o ponto de inflexão, perna 1 e cumpriu, né, a princípio, a perna 2. Ele fez a movimentação que era a movimentação prevista, tá? Depois disso, né, ele vem, né, para uma movimentação de queda, onde ele vai fazer a outra wedge, uma wedge mais macro. O que é isso daqui, pessoal? Região de 61.8 do dia, intraday. Né? E depois você tem aqui uma barra de gatilho, né? Vindo pós wedge, ou seja, tem um bom contexto, vindo pós movimentação de impulso de alta, né? Você já tinha impulso de alta, correção no 61.8, e aí você teve uma barra de entrada aqui. Aí você tinha um espaço de 250 pontos até o topo. Aqui é uma sacada interessante, né? Quando você chega nessas regiões de máxima, que é aquilo que a gente falou lá do semanal, e ele chega em microcanal, você sabe que microcanal é um modo de continuidade. Você sabe que a L1 do microcanal ela tende a falhar. Se não for volta em V, pessoal, aqui é interessante se você estiver trabalhando com mais de contato parcial. E se você tiver bastante, né, paciência, é interessante você esperar, né, para ver o que vai desenvolver aqui. E talvez estopar, né, numa L3. Tá? Isso se a L3, né, não andar, tá? Se ela ficar aqui nessa região de topo. Se ele romper, confirmar com gap, né, pessoal, a tua máxima anterior, aí, né, partir para alvo para cima. Tá? Você entrou aqui embaixo, mas aí você tem que buscar pelo menos o primeiro alvo, né, se tiver continuidade, segundo alvo. Se o ciclo não muda, né, você pode buscar, continuar, né, buscando, porque em tendência, né, se o ciclo não muda, né, o ideal é que você não saia. Tá? Aqui ó, você tem 3 barras, retomada, né, 2 barras, retomada, 2 barras, retomada. Então aqui, ciclo de canal estreito de alta, né, tá permanecendo, né, até o final do dia, certo? Aqui a sexta, né, já foi uma movimentação com
correções mais profundas, né, pessoal? Tá? Como a gente falou, né? Voltou a ser tendência, né? Volta, né, a ser tendência. Final do dia de novo, Luciano, ó, volta, né, a ser tendência. A gente está acima da 20, tá? 52 barras. Quando ele faz, né, uma correção de 2 barras aqui, a gente tem um gap de média é um setup de compra, certo? Eu tenho aqui nossa primeira barra, né, com possibilidade de sinal, barra de compra, né, ela fecha acima de vários outros rompimentos, ela já está, né, tentando retomar o movimento. Quantos pontos você tem até o topo? Você tem espaço. O importante é que você tenha espaço, né? Você não hesitar aqui, ó, onde você tinha 245 pontos, tá? As movimentações da manhã têm sido mais curtas, né? E você tinha aqui ó, um stop de 190, mas você tinha espaço, tá, para essa movimentação. E essa movimentação desenvolve em que, né? Ela desenvolve como microcanal, um excelente microcanal de alta, ó, máxima sempre, fechamento sempre rompendo máxima, tá? Por 5 barras consecutivas. E aí aqui foi a L1, né? Essa L1 teve uma correção profunda, tá? E ainda assim só L1, né? Aí ele volta a subir, aqui L2, ele volta a subir, aqui L3, não teve continuidade, ele volta a subir, aqui L4, L5, não está tendo, né, movimentação de continuidade na movimentação de queda. Aqui, né, também é lido, né, como 3 puxadas, tá? Eu tenho uma, tenho duas, tenho 3 puxadas, certo? Eu tinha um ponto de inflexão, ele corrige, né, volta a subir para dar perna 2, tá? Perna 1, perna 2, certo? Toda vez que você vê, né, 3 puxadas, pessoal, seja em linha reta, seja essa daqui, né, com overshoot, né, que ela passa, né, a movimentação dessas duas linhas anteriores, né, desses dois fundos anteriores, né, que acaba sendo o overshoot, mas ela tem a volta imediata, tá, para essa movimentação. E o ciclo em si, né, aqui era micro canal, migrou para canal estreito. Você tem 3 barras, né, e depois você teve a retomada. O ciclo não mudou, tá? Apesar de toda a lateralidade, o ciclo em si não mudou para canal estreito de baixo. Ele manteve a lateralidade, mas com a característica do ciclo. Então aqui, né, ele volta para a movimentação de alta. E ele veio, né, finalmente da alva aqui lá para a parte da tarde, né, pessoal? Aqui ele ficou devendo, não veio de uma vez, né? O primeiro alvo, ó, certo? A gente teve rompimento e teve gap, certo? A gente teve rompimento confirmado, tá? Então ele deu o primeiro alvo. Quando ele deu o primeiro alvo, o que ele fez? Ele fez uma outra correção, né, um pouco maior. Depois, né, ele tinha aqui, né, o segundo alvo, certo? Que também, né, foi dado ainda no mesmo dia, tá? Movimentação fácil? Não, difícil, né, pessoal? Movimentação extrema, né, para uma L1, né? Para quem estava no lucro ali esperando o primeiro alvo, né, acabou devolvendo bastante, né, nessa movimentação aqui, tá? Mas ele não mudou o ciclo, né? E depois ele faz mais uma movimentação de fundo duplo, não renova a máxima, né, pessoal? Então ele acabou vindo, né, renovar a mínima, tá? Mínima, não renova a máxima, renova a mínima, não renova a máxima, renova a mínima, tá? Renovou máxima, não renovou mínima, tá? Gerou um impulso de alta, tá? Aqui, mais uma vez, né? Aqui eu tenho um fundo duplo, ó, na região do 61.8, certo? Região importante, a gente já conversou sobre ela. E aí, né, o mercado apresenta outro micro canal aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 barras, 6 barras, 7 barras, tá? Sem nenhum tipo de correção. Aqui L1 foi comprada, L2 ainda foi comprada, tá? A L3, né, ainda assim foi comprada, tá aqui. Uma L4 que o mercado, né, acabou desenvolvendo um movimento de correção um pouco maior. Beleza? Estrutura, né? Ó, ele vem mudando, ele renova a mínima, não renova a máxima, renova a mínima, não renova a máxima, tá? Então ele sobe menos para descer mais, sobe menos para descer mais, tá? E sempre, né, tentar aproveitar, né, gatilhos onde vocês tenham espaço, tá, para o fundo anterior, porque assim você não aposta no rompimento, tá? Às vezes vai ter gatilho nos 5 minutos que não é interessante, igual esse aqui, ó. Eu tenho um bom pullback, retorno às médias, né, as médias estavam realinhando, ele faz o pullback, só que ele deixa, né, um espaço muito pequeno para o fundo duplo, né, e um stop muito amplo. Então, às vezes, a barra em si ela não deixa boa entrada para a gente, porque a gente tem que crer demais nesse rompimento e continuidade. Tá bom? Vamos bater um papo rápido aqui sobre o dólar, pessoal. Uma semana, é um índice que acabei falando bastante. Vamos dar uma olhada aqui como é que está o dólar. O dólar não confirmou nesse rompimento aqui no semanal, tá? Aqui a gente consegue ver que provavelmente tem uma wedge no diário, certo? Porque a gente tem 1, 2, 3 fundos bem alinhados, né? Você consegue traçar uma reta entre eles. Não rompeu, né? Ou seja, para ter alvo, né, para baixo do dólar, eu preciso de um rompimento aberto, né, com gap. E a gente não tem isso daqui, tá? Até o momento. Movimentação está mais fácil descer do que subir, né? A gente está abaixo de todas as médias.
Sempre que a gente está abaixo de todas as médias, a gente fala isso, né? A gente está mais fácil ter movimentação de continuidade do que ter reversão. É para a gente não ficar pensando que o mercado vai ficar revertendo a todo e qualquer momento, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico diário. No gráfico diário, né, aquela wedge, né, tá mais bem desenhado, né? Aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, né? Várias puxadas, né? Aqui no diário, né? A gente tinha falado que na semana anterior, né, tinha a possibilidade de ter algum tipo de correção, né? Ele teve um dia de lateralidade, né? 2 dias, né, de movimentação mais lateral. E aí depois ele veio, né, realmente de fato testar a região da wedge. Ele também testou o gap, tá, pessoal? Tá? Aquela ideia, lembram do teste, né? Que a gente tem o teste, a gente tem a possibilidade de mitigação e a possibilidade de flipagem, tá? Ele, a primeira barra, né, pré-rompimento, volta para essa região, né, e voltando ele fez apenas o teste, né? Esse teste apenas, né, ele pode dar uma ideia, né, de que a gente pode ter um pouco mais, né, de participação dos comprados, tá? Por esse tipo de defesa aqui, então que a gente tem que ficar atento para a galera que opera dólar, né? Mas para mudar algo, né, ele vai precisar renovar essa máxima aqui e romper, né? Rompimento, gap, para quê? Para ter projeção pelo menos desse pivô, porque enquanto não tiver projeção para cima, né, fica muito mais fácil o mercado também continuar a movimentação de queda. Ou pelo menos, né, só lateralidade, só TBTL, tá? E não apresentar grandes novidades, tá? Então aqui, quanto à relação preço-médias, né, ele é muito mais vendedor, tá? Mas ele fez, a princípio aqui, ó, ele teve a defesa no toque, né, da região do gap, né, aquilo que a gente tinha trabalhado nas aulas de final de semana, tá bom? Quanto àquelas ideias, né, de juntar um pouco o Brooks com a ideia de Smart Money, tá? Beleza? Então aqui a gente vem para os 60 minutos. Tá? Deixa eu só apagar esse gap aqui. Aqui, né, a gente tinha conversado, né, das wedges, né, mínima, mínima anterior, né, não tem rompimento, tá? Aqui é a região do gap, né, esse gap aqui foi fechado. Aqui era o wedge macro, né, pessoal? Tá? Então tem duas, tem três puxadas. Ainda assim, essa movimentação, né, ela pode ser lida como wedge com fundo duplo. Vamos dar uma olhada aqui se a gente tem, né, o rompimento. No 60 aqui, esse rompimento a gente não poderia, né, levar em consideração, porque ele tem muitas barras, né? A gente teria que cair para um time frame maior, né? Tem muitas barras aqui. Aqui até tem gap aberto, né? Mas para a gente pegar toda essa projeção para baixo aqui, a gente precisaria de um time frame maior, né? Mais proporcional para essa quantidade de barras, tá? E agora, pessoal, um cenário aqui extremamente comprador, né? Vamos dar uma analisada, tá? Vamos dar uma analisada. Aqui a gente tem uma wedge, né? O ponto, né, de inflexão dessa wedge, ele estava aqui, certo? Por quê? Porque a puxada aqui é ampla, aí ele corrige não, ele faz um impulso, ele corrige, ele faz um outro impulso. Então o ponto de inflexão dessa wedge estava aqui, então ele fez, né, um ponto de inflexão de alta, ele corrigiu, fez uma perna 2. Essa perna 2 ela já tem até a dimensão próxima, né, dessa movimentação do impulso da perna 1, tá? O ciclo aqui, pessoal, vamos ver se a gente já consegue ler aqui um bom microcanal. A gente não tem, né? A gente não chega a ter microcanal de alta. A gente tem 3 barras, um doji negativo, né? 3 barras, um doji negativo. A gente está sim, né, em um canal estreito de alta, tá, mas não é, né? Não chegou a gerar um ciclo forte, tá? Contrário à movimentação de queda. Outro ponto, né? A gente pode observar e a gente deve, né, fazer é observar, né, quanto a Fibonacci. Aqui a gente está na região de 61.8, tá? Então é uma região relevante, certo? De toda essa movimentação de queda, o preço está chegando aqui na região de 61.8. Região de 61.8 ele pode ainda assim, né, encontrar vendedores, tá? Não era tendência, né? Essa movimentação já estava aparecendo mais lateralidade, né, depois disso daqui. Olha, aqui a gente teve é, 20 barras, né? 19 barras abaixo da 20, tá? Não, aqui chegou a ser tendência sim. Não parecia, mas chegou. Aqui a gente está trabalhando abaixo da 20, ó, e até aqui 19, não, tá certo. Não tem não. Essa barra aqui ela já fecha, né, já tem um fechamento acima. Não dá pra gente dizer que a gente está tendo aqui um gap de média, né, para essa movimentação. Parece mais, né, a ideia de uma lateralidade com big up e big down, né, depois desse impulso de alta aqui. Tá? E ele tem reagido a essa wedge, tem perna 1, perna 2. Mas para que essa movimentação ganhe, né, qualquer tipo de movimentação maior, claro que ela vai precisar renovar esse topo.
Aqui já tem rompimento, né, pessoal? Tem alvo, ó. Tá interessante aqui, ó. Você já tem rompimento, certo? Você tem rompimento, você tem gap. O primeiro alvo dessa movimentação, ele foi dado, tá? Aqui em 4.918, tá? Bem aqui, ó. O segundo alvo desse pivô, né, ainda não, tá? 4.931. Aqui a gente tem um gap aberto, né, que é interessante vocês deixarem marcado, porque é um gap aberto pré-rompimento. Então esse gap aberto aqui ele pode, né, assim como aquela região de teste do diário, exercer, né, pressão vendedora, tá? Ser um bom ponto, né, onde os vendidos conseguiram um melhor preço ali, certo? E aí a gente dá uma olhada só se tem mais algum aqui acima. Não tem mais, tá? Então, de gap aberto é essa região, de segundo alvo é essa, tá? O terceiro alvo, né, ele provavelmente vai estar ali um pouco acima, né, da região do gap. E ainda assim, né, abaixo, tá, da movimentação máxima. Mas aqui na região de 61.8 é uma região de decisão, tá? E ele já pagou o primeiro alvo, que é o de melhor probabilidade. Além disso, né, você também pode, né, traçar, né, uma wedge ali, certo? Então, ele deu o primeiro alvo, fez uma pequena wedge. Aqui, né, por contagem de puxadas, né, você tem, né, um movimento de alta, uma L1, certo? Movimento de baixo, uma L2, né? Aqui ele já até perdeu a mínima, né? Já até teria a L3, né, para talvez iniciar um movimento de correção um pouco maior. Aí tem que acompanhar, né? As médias, né, estão tentando um realinhamento, né, ainda não conseguiram ele completo, mas já é bem mais positivo, né, do que essa movimentação aqui, tá? Então aqui tem que acompanhar, porque a L3, né, pode trazer correção até 61.8, tá? Aqui já tem um ponto de inflexão, né? Se ele renova esse ponto de inflexão, ele pode subir menos para descer mais, certo? Vamos dar uma olhada aqui no 15 minutos e no 15 e no 5 minutos, né, pessoal, essa semana. No 15 minutos, ó, micro canal, excelente micro canal, H1, né, falhou, teve continuidade, tá? Teve alguns gatilhos, né, algumas possibilidades de entrada. Novo dia, né, Fab 4, né, pessoal, aqui no 15 minutos, né, com a 200 cortando a movimentação do preço. Com a 200 próximo, né, o mercado tem facilidade, né, de ter essa movimentação de queda forte. Aqui, né, uma movimentação já mais lateral, né. Aqui tinha possibilidades, né, de você traçar, né, alguns alvos, né. Vamos ver se ele chegou a dar alvo intraday, eu acredito que não, né, só deu alvo ali de pivôs menores do dia anterior. Terceiro alvo, né, aqui no fechamento da barra. E se eu prolongar aqui, ele não chegou a dar primeiro alvo não, né, com certeza não, né, de movimentos mais amplos, tá? Ó, o primeiro alvo estava aqui, tá? Aqui teria que fazer o ajuste, né, lá para aquele gap do diário, tá? Aqui pra gente aqui no 15 ele nem chegou a tocar. Aqui no 15 minutos, pessoal, ele se tornou tendência, né? Ó, aqui ele começa a apresentar um pouco de dificuldade para a movimentação de queda. Precisa também no micro canal. Ó, são 33 barras, tá? Por que a gente olha o 15? Porque para a gente ver se tem facilidade de subir ou de descer. Aqui no 15, ó, ele está ganhando 200 e está ganhando com as demais médias. Então começa a deixar as coisas um pouco mais favorável, né, para os comprados, tá? Para os vendidos, né, eles vão precisar de um gap de média ou pelo menos um bom micro canal aqui para a gente ver se ele encerra nessa possibilidade de pressão, por exemplo, do gap de média, se ainda é, né, um potencial, né, gerador, né, de um impulso de alta, tá? Então virou tendência. Aqui, ó, formas de pullback, né, que a gente havia conversado, né? Aqui, ó, uma, duas pernas de retorno a 20, tá? Aqui um 2HM. É um M2B, certo? Um 2HM não, porque tem poucas barras. Dentro desse M2B, ele ainda fez uma bandeira de alta, né? Um fundo duplo exato, tá? Como bandeira de alta, né? Para poder gerar um impulso de alta. Gatilho, né? Barra rompendo e você tinha espaço até o topo anterior, tá? Então são, né, os melhores momentos onde você vai conseguir pegar 11 pontos, tá? Chegou a pagar ali cerca de 20. Vou colocar nos 5 minutos para a gente dar uma olhada. Então aqui sexta, quinta, terça, segunda. Segunda a gente já havia comentado do dólar, eu acho que não, né, pessoal? A gente falou só do índice, né, no mini recap, né, que a gente fez. Do dólar, né? Impulso bom de alta, né? Tá?
que ver resposta aqui, né, essa movimentação, a gente sempre tem que buscar alguns porquês. A gente teve aqui um rompimento, né? Às vezes esses porquês vêm de tempos maiores, né, pessoal, 60 minutos, tá? Às vezes é como a gente consegue, né, entender melhor movimentações. Mas aqui a gente tem rompimento, né? Rompimento confirmado, gap, então você poderia trabalhar toda essa projeção aqui para cima, né, os alvos dela. Depois, né, você teve um outro topo, então você poderia trabalhar toda essa projeção aqui, né, para cima. A princípio essa, ó. Primeiro alvo, né, segundo alvo, terceiro alvo, né, que foi a região de máxima aqui. E do pivô maior, né, o terceiro alvo está praticamente na tinta ali, né, aqui, ó, tá? Deu terceiro alvo cravado ali. Então, se você não trabalha projeção de alvo, é bom você começar, né, a pensar nisso. Essa movimentação, né, veio, né, como um canal estreito, né, ela tem algumas correções, tá? Mas ela não tem, né, grandes pausas aqui na movimentação, só parou realmente no terceiro alvo. Pós terceiro alvo, né, ela devolveu toda, né, a movimentação do dia, inclusive fazendo uma pequena wedge aqui, ó. Eu tenho fundo, né, tenho fundo levemente mais baixo, e aqui eu chego, né, numa possibilidade de wedge, tá? Uma cunha, né, o fechamento dela. O dia seguinte, né, ele abre já abaixo, né, da possibilidade de wedge, ó. Se eu pegar com o dia anterior, né, aquela movimentação que a gente tinha feito, a gente tem uma mínima mais baixa, tem aqui, ó. Ele abre já, né, tentando fazer uma falha de wedge, né? A ideia da premissa de falha de wedge é que a gente tem a perna 1, né, e perna 2, e aí aqui, né, foi o horário de notícia, né, e aqui desceu 50 pontos, né, em 5 minutos, tá? Ah não, aqui é o 50% da movimentação. Aqui o nível de correção, né, pessoal? Interessante, ó. Aqui ele corrigiu até o 61.8 também, tá? Que era 61.8 do dia anterior e terceiro alvo. Aqui, né, ele fez uma correção rasa também, assim como o índice, né? Aqui é o 38.2, certo? A gente tem toda essa perna. Aqui é o 38.2, aqui é o 50%, aqui é o 61.8. Então ele corrige até o 38.2, né, e depois ele volta uma movimentação mais lateral, tá? Não teve, né, um bom retorno depois de todo esse impulso. No outro dia, né, aqui no outro dia ele já acaba dando alvo, né? Já na própria barra 1, né, já dá dois alvos, já fica complicado, né, você vender uma barra que já está dando, né, o segundo alvo. Só se você fosse buscar o terceiro alvo, né, que veio muito depois, tá? Uma barra muito ampla, né, não é o ideal. Para nós é melhor que a gente tenha barras pequenas e contínuas, né, para demonstrar o domínio ali, e interesse dos vendidos, do que uma barra muito ampla, né? Barras amplas, né, elas deixam possibilidade de ser já, né, uma exaustão, muita gente ganhando dinheiro muito rápido, né, eles podem colocar no bolso. Então, se eles passam a realizar lucro, né, a realização de lucro dos vendidos é uma compra, né, então muitas realizações de lucro, né, gera pullback, né, de maneira imediata. Aqui também era fundo duplo, né, pessoal? Para piorar a situação, né, você estava ali, ó, no fechamento exatamente em cima, né, de um fundo duplo. Aqui, né, você tinha, bom, algumas possibilidades ali de tentar construir também algumas possibilidades de pausa para essa movimentação. E alvo, né? Aqui é um pivô, apesar de não ficar bem desenhado, né? Porque é só o pavio da barra, né? Mas ele deu, ó, primeiro alvo, tá? Desse pivô. Primeiro alvo, sempre, né? O de maior probabilidade, né? Sempre é interessante trabalhar ele a princípio, né? Quando você vai pegar movimentações. Outro pivô rompido, né? Com gap, é o primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, tá? Terceiros alvos no dólar ali, mais região de 61.8 do dia anterior, tá? Esse, perfeito, né? Os dois testes, certo? O que aconteceu? Movimento, né, de reversão praticamente completo, ó. Volta como micro canal, tá? 4 barras, né, micro canal. E aí ainda assim, né, teve boa continuidade, né, até a região da VWAP e 61.8 intraday, tá bom? Aqui abre com gap de baixa, né, pessoal, já na região do 61.8 do dia anterior, tá? Aqui, ó, quando o preço vem, né, de cima para baixo, aqui você tem ó, o 38.2 do dia anterior, 50% e o 61.8. Então o preço está descendo, aí ele chega no 61.8. Ele abre, né, já na região do 61.8, faz um impulso de alta, sem correção,
né, esse impulso de alta, porém não chega, né, a ser um bom microcanal, tem uma barra negativa aqui no meio. Faz uma correção aqui de novo, né, volta para testar o 61.8 do dia anterior, deixando o fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto. Então a ideia de estrutura, né, inicial do dia, né, que a gente sempre começa o dia procurando, né, tentar entender a estrutura. A gente renovou máxima com o dia anterior, e aí a estrutura do dia ela se forma a partir do momento que começa a falhar a mínima e começa a renovar a máxima, tá? Olha quanto tempo foi necessário, né, para você ver realmente essa estrutura aqui. Ó. Quando que essa estrutura realmente está montada? Quando essa barra aqui se forma. Né? Porque aí você teve ó, um topo, um fundo, opa, um topo. Então se for descer, vai descer menos para subir mais. Mas aí ele já rompe né, essa movimentação, ó, deixa gap. E aí quando deixa, né, você pode trabalhar ali as projeções. Ó, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro nesse dia que eu acredito que não. Tá? Não, terceiro alvo nesse dia aqui no final do dia. Tá? Como falei para vocês, né, eu não acompanho o dólar, a gente só faz esse estudo aqui junto, né, aqui para tentar, né, dar uma analisada aqui, né, de imediato aqui no dólar. Então, acabou dando o terceiro alvo aqui. Aqui as mesmas ideias, né, pessoal, formas de pullback, ó, pullback na MM9, né, quando o mercado está muito forte ele não toca 20. Pullback aqui já mais próximo da MM20. Aqui o primeiro pullback na 20, tá? Aí não renovou máxima, renova mínima, não renova máxima, fundo duplo exato, bandeira de alta, né? Então você tem que ir, né, somando esses conhecimentos. Opa, voltou a subir, Luciano. Forte impulso de alta. Você já me falou, né, que quando a gente tem forte impulso de alta, às vezes a gente pode ter, né, bandeira de baixa, e essa bandeira de baixa, né, ela pode atuar, né, esse canal de baixa pode atuar como uma boa bandeira de baixa. Essa daqui, ó, veio com duas pernas, olha como cada pullback é de um jeito, ó. Você poderia esperar uma terceira puxada, que até o Ed ele não veio, ele fez um fundo duplo exato. Então ele fez duas pernas mais um fundo duplo e a partir daqui, né, ele mudou, né, o comportamento do preço. Mas isso aqui é pullback, por quê? Porque você tem um forte impulso anterior, tá? Você teve um forte impulso anterior. E você tinha um terceiro alvo ainda, né, pro dia. Ele veio dar. Beleza, pessoal? Então, lembrem da ideia de estudar esses tipos de pullback para evitar, né, de ficar, de hesitar, né, em pegar entradas, né, onde você tenha melhor espaço, por exemplo, até o topo anterior, tá? Sempre, né, que você vê uma movimentação, você tem que estar filtrando espaço. Cuidado, né, com estruturas minoritárias também, né? Você tem um forte impulso. Ó. Isso aqui é um excelente impulso. Ó. E eu não tenho nenhuma correção condizente com esse impulso aqui. Essa correção aqui ela é uma correção minoritária, ela não chega nem no 38.2. Então essas outras correções elas passam a ser correções também minoritárias. Tá? Aqui teve uma wedge com topo duplo, renovou a inflexão, ele cumpriu a premissa da movimentação. Renovou a inflexão, perna 1, perna 2. Depois da perna 2, ele ainda assim ó, ele não chega, né, pessoal, a mudar a estrutura. Tá? Nem mesmo dessa pequena inflexão. Ela não é proporcional a todo esse impulso de alta. Tá? A gente vê movimentos, né, de impulso, né, e aqui dentro, por exemplo, eu vou ter movimentações minoritárias, né, e aqui ó, a gente vai poder continuar tendo movimentações minoritárias, mas ele não chega a mudar o majoritário. Tá? Então cuidado com isso daqui. Né? Movimento majoritário, movimentos minoritários. Tá? O movimento minoritário foi modificado, o majoritário não. Certo? Então cautela também com essas informações. Tá? Cuidado para não pensar que toda pequena modificação né, já leva né, a uma mudança grande na estrutura, da estrutura do preço. Beleza? Então, para o final de semana era isso, pessoal. Bons estudos para vocês, né? Se você gostou, curta, compartilha, né? Valeu, um forte abraço para vocês aí, um bom final de semana e até mais.